Oi, tudo bem? Está começando mais um programa. Eu sou a Elga Figueiredo e vamos estar juntos na próxima hora com muita conversa boa e muita informação. Sejam bem-vindos a mais um Elga e Você e já confira um pouquinho do nosso super programa de hoje. Alcoolismo é uma doença. E por que a gente tem vergonha de ter uma doença? E, pelo contrário, é uma doença que envergonha a todos, né? Dos que bebem, apenas 14% são alcoólicos. Então tem 84% que bebem e não tem a doença. Por isso também reside aí a dificuldade de muita gente entender a doença como tal, né? Eu, graças a Deus, descobri que eu era quando eu assisti minha primeira reunião num grupo de alcoólicos anônimos. A partir daquele dia até este momento que nós estamos aqui conversando, eu nunca mais voltei a beber, nunca mais senti vontade de beber. Já se passaram muitos anos, né? E aí, gostaram? Então fiquem ligadinhos que o Elga e Você só está começando. E a partir de agora, o bate-papo é sobre uma doença que é física, mental e emocional e que é a terceira que mais mata no mundo. Estamos falando do alcoolismo. E para tanto, estamos recebendo aqui César e Antônio, que são representantes do AA. E eu estou muito feliz pela presença de vocês, então sejam bem-vindos aqui ao Elga e Você. E vamos ter um bate-papo, com certeza vai ajudar muita gente, viu? César, seja bem-vindo. Boa noite, Elga. Boa noite, telespectadores. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui falando sobre uma irmandade que tem ajudado tantas pessoas a se salvarem. É verdade. Eu estou assim muito curiosa para saber detalhes da criação, qual é essa filosofia que ajuda muita gente. Antônio, seja bem-vindo também. Muito obrigada pela confiança de estar aqui com a gente. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar com o seu público, né, a história de Alcoólicos Anônimos no mundo, no Brasil, aqui em Mato Grosso e um pouco da minha vivência nessa irmandade. Olha, bem como o Papa disse, né, eu verifiquei lá no texto que os Alcoólicos Anônimos é o milagre do século XX. Então, assim, é um programa que realmente é efetivo, ajuda as pessoas. Primeiramente, eu acredito que seja uma decisão pessoal de cada um, mas essa irmandade, ela é uma rede de apoio, César, poderíamos dizer isso? Sim, é uma irmandade que consegue passar para o doente alcoólico que há uma solução. Geralmente, quem está envolvido pela doença, quem está sofrendo os horrores dessa doença, tem dificuldade em tomar decisões. E então, somente, por exemplo, reconhecer que é uma doença. Isso não é por acaso. A doença só foi reconhecida como tal pela Organização Mundial de Saúde em 1965. Olha só. O outro detalhe interessante é que muita gente bebe sem ser doente, sem desenvolver a doença. É verdade. Existe uma estatística que a gente escuta falar, não é do AA, mas eu já ouvi várias vezes, de que dos que bebem, apenas 14% são alcoólicos. Então tem 84% que bebem e não tem a doença. Por isso também reside aí a dificuldade de muita gente entender a doença como tal, né? Eu, graças a Deus, descobri que eu era quando eu assisti minha primeira reunião num grupo de alcoólicos anônimos. Nossa, então você, no caso, nem tinha essa percepção que você tinha um problema com a bebida. A partir do momento que você foi na reunião e se viu ali naquele meio e escutou a história de outras pessoas, que você teve essa identificação. Pelo contrário, eu me achava Olha só. o cara. Achava que podia beber, que eu estava desfrutando dos prazeres da vida e que aquilo era muito legal. E efetivamente, nos primeiros tempos,
É legal beber. Sim. É legal sentir os efeitos, porque o álcool cai na corrente sanguínea, vai lá no sistema nervoso central e altera o seu entendimento, de modo que muitos, os alcoólatras, nós estamos falando dos doentes, muitos querem beber cada vez mais. Sim. Uma dose só não basta. E 1000 não satisfazem. Entendo. Né? E daí você não consegue parar, e daí você sofre inúmeras consequências de quem é doente e age de acordo com a doença. Né? Sim. Antônio, a sua experiência com o álcool surgiu também desse desejo de se tornar mais sociável e aí você acaba recorrendo ao álcool para ter uma descontração a mais? Aconteceu assim para você? Bem, parece que é um roteiro comum a quase todos os alcoólatras, né? Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né? E eu senti que o álcool me libertava daquela timidez, né? E quando eu não bebia, eu não tinha a mesma destreza, né? Digamos, a mesma habilidade para conversar, para socializar, né? E quando eu bebia, eu via que ficava fácil. Destrava, né? Sim. Fácil conquistar, né? Fácil aparecer, né? Então, sem inibições, né, Antônio? Sem inibições, exatamente. Mas isso não era por causa da minha timidez que eu me tornei alcoólatra, é porque eu já tinha essa doença em mim. É como se fosse uma predisposição? Isso não está bem explicado pela ciência, né? Sim. Mas é possível que seja, né? Entendo. Uma predisposição. Se você não beber, ela nunca vai aflorar, né? O alcoólatra que nunca bebeu não vai aflorar. Aquele que tem essa predisposição, quando bebe, isso vem à tona. Né? Talvez seja o meu caso, seja o caso do César, né? E de tantos outros que, ao experimentar a bebida, verificou novas sensações, novas emoções e achou gostoso aquilo. É prazeroso. Prazeroso, né? Sem se dar conta de que esse prazer tem um custo muito alto, né? Com certeza. Essa sua história, porque agora você está em recuperação, né? Porque é uma doença que não tem cura, mas a sua história com o álcool durou quanto tempo até você ter essa tomada de decisão e estar fazendo parte do programa do AA? Olha, na verdade, eu conheço o álcool desde muito criança, né? Olha só. Porque eu sou do interior e no interior é muito comum ter muitas festas, né, de santo, principalmente, na época em que eu era criança. E eu bebia muito ali, bebia muito não é exagero dizer bebia muito. Sempre mamãe deixava um restinho na xícara, né? De um licor, né? Sim. A bebida era um licor caseiro. Mas eu não tive problema com álcool até os meus 30 anos. Olha, né? Só. Eu concluí um curso superior com 27 anos de idade. A partir daí foi que eu comecei a beber mais. Porque a partir daí eu comecei a ganhar mais, ter salários maiores e achei que estava desfrutando da vida, achei que estava aproveitando a vida, né? Entendi. Que eu merecia aquilo, né? Porque afinal de contas eu me formei numa faculdade e eu parei de beber com 32 anos, quer dizer, então o período foi um período de bebida mais intensa, foi um período curto. Não foi um período muito longo, né? Mas foi um período que trouxe muitos estragos na minha vida, né? Eu imagino. Antônio, a sua percepção e a sua tomada de decisão foi, de certa forma, rápida, né? 2 anos, mais ou menos. Na verdade, eu me formei em 80, né? E parei de beber em 86, então, né? Foram 6 anos, mas né? 6 anos, mais ou menos. Mas não foi uma tomada de decisão minha, né? E procurar o AA não fui eu que decidi, foi a assistente social da minha empresa. Olha só. Que eu trabalhava, né? Depois de eu não apresentar para trabalho uma semana, aliás, eu fui numa segunda, não consegui trabalhar, fui para casa na intenção de dormir, descansar e voltar para o expediente da tarde, mas eu não voltei, eu continuei nos bares, segunda, terça, quarta, e ela então foi na minha empresa, na minha casa, e não me encontrou na quarta-feira. E provavelmente a minha família, né, com certeza disse a ela onde eu poderia estar. E ela foi no bar e me encontrou.
E na quinta-feira eu também não fui trabalhar porque eu não tinha nenhum ânimo, nenhuma disposição. E aí novamente ela voltou na minha casa com o meu chefe superior. Conversaram comigo e disseram para eu me apresentar à empresa para ver que solução podia ser dada ao meu caso. Bom, eu fui, chegando lá, ela então perguntou para mim assim, Antônio, mas por que você bebe tanto? Eu falei, eu não sei, porque eu não quero beber tanto, eu quero beber para ficar numa boa, como a grande maioria, né, a gente Sim. acredita que fica, né? Ela falou, olha, bem aqui pertinho tem Alcoólicos Anônimos, por que você não vai lá? Aí eu então saí dali da empresa e procurei o Alcoólicos Anônimos. A partir daquele dia até este momento que nós estamos aqui conversando, eu nunca mais voltei a beber, nunca mais senti vontade de beber, já se passaram muitos anos, né? Mas o AA, ele sugere a mim que é só por hoje. Então, esses muitos anos de não vai ser muita coisa se eu voltar a beber, depois que sair daqui, por exemplo, né? Então, eu tenho que estar atento para o dia de hoje, para as armadilhas que tem aí no caminho, né? As armadilhas que eu digo são caminhos que eu percorri antigamente, buscando prazeres através da bebida, eles estão aí ainda. Sim, disponíveis, né? E eu preciso desviar deles, né? Em Alcoólicos Anônimos tem um lema que diz que velhos caminhos conduzem a velhos lugares. Então, se eu não quero passar pelos mesmos lugares, eu tenho que procurar um outro caminho. E é isso que eu estou fazendo hoje. Isto aqui hoje é um novo caminho. Com certeza. Está aqui dizendo para as pessoas que estão nos vendo, nos assistindo, que é possível, sim. Já foi dito aqui pelo companheiro César que o alcoolismo é uma doença, você também já fez a abertura falando disso. Ela não tem cura, mas ela pode ser detida, evitando o primeiro gole por hoje só, né? E dentro desse só por hoje, o Alcoólicos Anônimos ele é tão generoso que ele diz assim, se esse hoje é muito longo, porque um hoje é 24 horas, vamos partir isso no meio, 12 horas. Mas 12 horas sem beber é muito, pelo amor de Deus, né? Vamos partir isso na metade, 6 horas. Por 6 horas eu tenho um compromisso comigo, que não é com você, que não é com minha mãe, que não é com minha esposa, que não é com meu patrão, né? É comigo, de não beber por 6 horas. Quebra uma ansiedade, né? Que o ser humano tem muito. Exatamente. Não é uma tarefa muito grande, porque o dia parece que é muito longo, né? Para eu resistir sem beber. Porque, normalmente, uma pessoa que está num problema de alcoolismo muito grave, já amanhece bebendo. E o Alcoólicos Anônimos diz o seguinte, então, faz um compromisso com você mesmo de não beber até as 9 da manhã. Se você chegou até as 9 sem beber, renova esse compromisso com você mesmo de não beber até a hora do almoço. E é assim, Elga, que a gente vai conseguindo vencer horas após horas até completar as 24 horas. Você vai tendo orgulho, né? Eu consegui até as 9, daí eu tento até as 10, eu consegui também. Então você vai conquistando, é uma conquista, vai subir no degrau, né? E você vê que tem aquela possibilidade de você continuar. E mais importante, eu vou acreditando que é possível. Sim. Porque eu consegui, né? Quem não conseguia ficar, digamos, 1, 2 horas sem beber, de repente conseguiu até as 9 da manhã, conseguiu até o almoço, né? Conseguiu até as 3 da tarde, foi dormir sem estar bêbado. É uma vitória para aquela pessoa, ela constatar, ela mesma, que é possível. Sim. Né? Não é ninguém que está dizendo para ela, é ela própria tirar as suas conclusões. Uma conquista pessoal, né? É uma conquista pessoal. Eu consegui não beber hoje. Então, se eu conseguir não beber hoje, eu posso repetir essa tentativa amanhã. Pode ser que eu fracasse, mas eu já tenho a experiência de que é possível, né? Sim. O programa está fantástico e só está começando. Vamos chamar o intervalo, que é bem rapidinho. A gente já volta. Estamos de volta com esse bate-papo, passando informações sobre o alcoolismo. Eu verifiquei em todo o seu relato que o só por hoje ajuda muito, né? Que tira essa ansiedade e também que
às vezes, algumas pessoas, elas têm essa percepção e nos ajudam. No seu caso, César, eu não sei se foi assim, se foi uma ajuda da sua família ou se foi alguém que também teve essa intervenção e te ajudou a procurar um programa que você está até hoje, que é o AA, e fez toda essa mudança na sua vida. No seu caso, foi assim também? Foi a não intervenção. Olha só! Depois de uma viagem cheia de contratempos por conta de bebedeiras, a Brasília. Sim. Minha mulher estava junto, meu filho mais velho, pequenininho. No retorno, eu voltei envergonhado. Você mesmo, assim, com Exato, você? mas a história já vinha, né? Sim. Já vinha se agravando. Mas nessa viagem especificamente, eu voltei envergonhado, tentando entabular uma conversa com a minha mulher e ela me cortando, me desautorizando, respondendo por monossílabos. Sim. E aí eu fiquei muito assustado com aquilo. Alguma coisa, né? Acendeu uma luzinha. E eu já tinha passado na porta de um grupo, lá na Rua Feliciano Galdino, onde originalmente funcionou o primeiro grupo de AA de Cuiabá. Tinha uma placa lá, Alcoólicos Anônimos, reuniões segunda, quarta e sexta, e eu com uma sacola de cerveja, perguntei para o meu compadre, o que é isso? Ele falou, um pessoal aí que para de beber, assim, bem rudimentar a informação. Mas eu voltei de Brasília com essa informação viva na minha mente. E aí, a certa altura, eu disse para minha mulher, quando eu chegar lá, eu vou procurar a AA e vou parar de beber. E ela olhou para mim e falou, só isso. Ela também é demais, a sua esposa, né? Ela não estava acreditando, né? Mas a verdade é que eu voltei, procurei, e desde o primeiro dia só se falou coisa que combinava com as minhas necessidades. Porque o doente alcoólatra, na ativa, ele é excessivamente orgulhoso, ele é arrogante, ele é prepotente, ele se acha verdadeiramente. E ele precisa de esvaziar esse ego, né? Ele precisa de um pouquinho de humildade. Sim. E eu nunca me esqueço de agradecer a Deus por ter tido esse pouquinho de humildade que me permitiu assistir à primeira reunião, entender o que era falado, perceber que aquilo caía como uma carapuça em mim. Entendi, serviu, né? Serviu total, né? E eu também sou muito agradecido por ter continuado desde então. Isso foi em 82. Olha só. 3 de maio de 82. Eu vou fazer agora 41 anos de sobriedade. Mas como o Antônio já lembrou, o que vale é o só por hoje. Né? Por hoje. Porque como a doença não tem cura, qualquer um em recuperação pode interromper esse processo e voltar a beber. Com certeza. E isso ocorre, graças a Deus, muito raramente, mas ocorre. Para mostrar para mim que é uma doença, que é grave e que eu tenho que estar diuturnamente, diariamente, fazendo o meu esforço para não voltar a beber. Um esforço que passa a ser muito inexpressivo depois de algum tempo. Olha só que maravilha. Você já não tem mais aquela fissura, Sim. Aquela síndrome de abstinência por conta da falta que é da uma ingestão. Coisa física, né? Exato. Que o seu corpo ele pede. Exato. Mas dizem que a doença é muito mais grave quando você analisa do ponto de vista mental e emocional, né? Que a mente não esquece, né? Mas graças a Deus eu não tenho mais vontade de beber. E eu tento hoje fazer a minha parte como o que nós fazemos aqui agora. Levar a mensagem, porque certamente muitas pessoas estão necessitando de ajuda e não sabem que a AA é uma solução. Essa é a sua tomada de decisão, você ainda teve uma forte consciência, né? Você olhou aquilo e falou, acho que isso vai ser bom para mim e para a minha vida. Só que essa tomada de decisão, essa vontade de mudar de verdade, é a parte mais difícil de uma pessoa que é alcoólica, né? Eu creio que o sofrimento, eu acredito, eu entendo que o sofrimento faz parte desse processo. Então o sofrimento, ficar bêbado, teve Natal, eu ficar bêbado 3 vezes no dia, de manhã, de tarde e de noite, e não aproveitar nada da festa, só beber, né?
Então o sofrimento impõe a você, ou você fica sóbrio ou você vai morrer disso. E mata, né? Como eu te falei, a terceira que mais mata. Quando eu fiquei sabendo dessa porcentagem, eu falei, meu Deus do céu, eu não tinha essa consciência, essa informação. Na maioria das vezes, a pessoa que morre de acidente, de cirrose, de ataque cardíaco, de AVC, de 1000 doenças, no atestado de óbito não consta alcoolismo. Mas tem a relação. Mas o alcoolismo tem uma relação direta Sim. com a causa, né? Que aparece no atestado. Em César, você também estar junto com o programa de recuperação, ajudando outras pessoas, estando inserido, você acha que te ajudou também a ter aí essa continuidade em estar em recuperação há tanto tempo? Muito oportuna a sua pergunta. O alcoolismo é a doença do egoísmo, é considerado. Então, o alcoólatra na ativa, ele está exercendo o direito, entre aspas, de ser egoísta ao extremo, né? Então ele precisa muito de ajuda para diminuir esse egoísmo, para reconhecer que as outras pessoas também são importantes, né? Sim. Então, quando eu parei e quando eu sirvo eventualmente para alguém se espelhar e falar, ó, César parou, eu também posso. Né? Se o César, que era aquele cara difícil, complicado, que bebia tanto, parou, por que eu também não posso parar? Então isso aí ajuda muita gente a seguir em frente, né? Eu me sinto muito bem hoje de ter uma história de vencedor. Sim, né? certeza. E vencedor do ponto de vista do ser, muito mais do que o do ter. Né? Com certeza. O programa é nesse sentido, enfatiza a ideia da gente tentar ser melhor pessoa, melhor ser humano, mais generoso, mais altruísta, né? Mais caridoso, ao invés de querer amealhar bens, que a gente não está fazendo nenhuma campanha contra, mas eu acho que o alcoólatra, particularmente, precisa muito entender essa questão. Com certeza. Antônio, usando as palavras do César, ele falou muito de exemplo, né? De ser exemplo para outras pessoas. Então, você acha que esse é um pilar que faz a diferença no programa? Bem, eu aprendi, através dos nossos companheiros do passado, né, que na Irmandade só existe uma forma de ensinar, ou uma fórmula de ensinar, que é praticando. Uma pessoa que adentre a nossa sala, por exemplo, ele vai observar. Uma pessoa que está chegando agora, que foi lá porque a justiça mandou, né? Às vezes acontece isso, a justiça mandar como pena, né? Você tem que assistir tantas reuniões de Alcoólicos Anônimos. É uma intervenção mesmo. Então ele vai lá empurrado pela família, ele não quer ir. Entendo. Né? Mas ele observando as atitudes e o comportamento dos que já estão em recuperação, ele fala, olha, isso aqui não é tão ruim como eu escuto falar por aí, né? Porque, infelizmente, às vezes fazem piada sobre Alcoólicos Anônimos, né? Você sabe muito bem por que a gente usa o anonimato. Não é para se esconder, pelo contrário, é para vencer o nosso ego, a nossa vaidade, a nossa prepotência. Qualquer pessoa gostaria muito de estar usando esse tempo imenso aqui na TV, mostrando a cara, falando, tal. E agora aparece 2 camaradas aqui de costas, que negócio é esse, né? Primeira vez tem esse formato do primeira programa. vez, né, para você ver. Então, isso é para a gente poder disciplinar, que, em primeiro lugar, os princípios da Irmandade. Sim. Né? As personalidades, elas virão em segundo plano. Né? Cada um de nós que estamos aqui, e tantos outros que existem no mundo afora, tem suas atividades profissionais, aliás, muitas delas bastante interessantes no ponto de vista social, cultural, profissional. Mas dentro da sala de Alcoólicos Anônimos são todos iguais. Nós temos companheiros com doutorado, com pós-doutorado, com mestrado, e temos pessoas que mal sabem escrever o nome. Mas vivemos numa harmonia
muito grande, porque não tem espaço para prepotência, para vaidade. Essa pergunta que você me faz no sentido de como a gente aprender, eu dando exemplo para aquele que está chegando. E isso é que vai cativar. Porque muitos que chegam em Alcoólicos Anônimos chegam com a presunção de que vai encontrar bêbados caídos pelo chão, gente vomitando. Pode até ocorrer, porque ali é uma sala de recuperação e você pode encontrar alguém ali bêbado. Sim. Está aberta, né? Está aberta, né? Mas você vai encontrar, muitos deles dizem assim, eu decepcionei porque eu achava que eu ia encontrar aqui um bando de cachaceiro realmente esfarrapado, né? E o único esfarrapado é que era eu. Os outros estavam tudo muito bem posto, muito bem arrumado, né? Tanto homem quanto mulher. Então, o exemplo que o Alcoólicos Anônimos pode dar é a nossa prática do programa. Em Alcoólicos Anônimos, nós podemos falar disso depois, existe uma tradição que diz que não existe chefe, né? Não existe pessoas com poder de mando. Nós obedecemos aos princípios de Alcoólicos Anônimos, não a pessoas. Portanto, não vai encontrar ninguém lá que vai dar ordem. Você tem que fazer, você não pode fazer. Não, o trabalho tem para ser feito. Agora, cada um pega a vassoura, pega o pano e vai fazendo, sem precisar ninguém dar ordem. Então, essas atitudes que é o nosso exemplo. É isso que faz com que as pessoas que fiquem conosco, elas vão gostando de estar ali, porque ninguém dá ordem, ninguém está submisso a ninguém. E nosso programa diz que se alguma pessoa recair, como o César já mencionou aqui, será por desobediência a princípios, mas não porque alguém empurrou ele para o copo. Entendo. Eu percebi assim que o programa ele é efetivo, né? Vem, no entanto, que está há tantos anos em ação, né? Funcionando e ajudando muita gente. E vamos dar mais uma paradinha, mas é bem rapidinho. A gente já volta. Estamos de volta e vamos continuar esse bate-papo fantástico. César, para você que está aí há tanto tempo ajudando e também em recuperação, seguindo o programa, o que faz mais, assim, o que chama mais a sua atenção dessa efetividade? Quais são os pilares, fora essa questão que eu já percebi, que eu acho que a troca de experiência entre vocês e essa ausência também de comando e seguindo apenas os princípios é algo que faz a diferença, só por hoje também. Existe mais algum traço que você acha marcante e importante nós passarmos para os telespectadores? O companheirismo. Num grupo de AA você vai sempre encontrar companheiros e companheiras com o mesmo problema e que também são solidários com a sua dor. Solidariedade, né? Sim. Antônio falou aí um trecho que eu me lembrei, depois não lembrei mais, mas vai lembrar daqui a pouco, coisa muito César. importante são os passos de recuperação. Sim. São 12 sugestões. Vocês, propostas. inclusive, trouxeram aqui para mim, são os passos, exato. Estou curiosa. São propostas para que aquele que chega comece a praticar para a recuperação individual. Depois nós temos as 12 tradições que são para a convivência pacífica no grupo. Imagine você num grupo com 30, 40 pessoas, um bando de ex-bêbados, seria uma bagunça muito grande se não tivesse alguma coisa para intermediar, para mediar esse pessoal. Aquilo, né? As 12 tradições vieram para isso. Sim. E os 12 conceitos que servem para o desenvolvimento desse trabalho de levar a mensagem, que é o nosso propósito primordial. Nos ajudar a nos mantermos sóbrios e ajudar aqueles que estão sofrendo da doença do alcoolismo. Né? Então eu aprendo, por exemplo, que não devo apontar o dedo para ninguém. Que se eu puder ir para uma conversa tete a tete e contar a minha história, pode ser muito mais produtivo do que eu dar conselho, Sim. pegar no pé, dar dura, né?
chamar Geralmente não atenção. funciona, né? Não funciona. Mas se eu for contando a minha história, explicando, tem uma máxima que diz que quando alguém planta na mente de um alcoólatra a verdadeira natureza do alcoolismo, está contando a sua própria história, isso jamais passará em vão. A pessoa vai ouvir, a pessoa vai entender, a pessoa vai querer aquilo que nós temos. Né? É muito triste a história do alcoólatra nativa, bebendo. Mas quando ele sabe que há uma saída, que tem uma solução, ele desperta e ele agarra aquilo como um náufrago, segura uma boia. Sim, né? é lógico. Com todas as forças querendo sair do fundo do poço. Né? Desperta aquela vontade, né? Fala, é possível. Exato. Tem realmente uma luz no fim do túnel, um farol, né? Na realidade, eu acho que os Alcoólicos Anônimos é um farol. É uma luz muito grande que está ali disponível. E disponível para todos, César? Está aberta a todos? Para todos. Antes disso, eu quero dizer que lembrei. O grupo é essencialmente democrático. Sim. O grupo nasceu em 1935, nos Estados Unidos, numa época em que as ideias da Revolução Francesa, da independência dos Estados Unidos, estavam muito em voga. Então se falava muito de democracia. E verdadeiramente as nossas reuniões são democratas. Como nós estávamos falando aqui, é para todos, está aberto a todos. Como uma pessoa que assistiu essa entrevista, esse bate-papo maravilhoso, porque aqui é um bate-papo com um conteúdo sensacional, uma troca de experiência, então isso toca as pessoas que estão assistindo. Quando a pessoa se enxergou nessa situação, falou, nossa, eu quero dar um passo, o que ela pode fazer? Com quem ela procura? Onde é o alcoólico, os Alcoólicos Anônimos aqui de Cuiabá? Muito bem lembrado. Nós temos um escritório que presta serviço para os grupos de Mato Grosso. Esse escritório funciona na sala 401, quarto andar, Galeria GG, Rua 13 de Junho. Sim, bem central. É um endereço bem central, sim. Exato. E funciona no horário comercial, 8 às 12 e 2 às 6. Então, quem quiser pode ligar para o escritório. Olha que maravilha. O telefone é 3321-1020. Por favor, vamos colocar muito na tela. Muito fácil de gravar, né? Muito fácil o telefone, né? 3321-1020. Muito fácil. A secretária está incumbida de dar as primeiras informações. Quais seriam essas primeiras informações? Olha, se você quiser ir numa reunião, nós temos reunião hoje, terça-feira, no grupo Beira Rio, que fica lá no bairro do Antônio, ou no grupo Central, que fica bem na Prainha, ou no grupo, não vou lembrar então todos são agora. Vários grupos vários aqui grupos. em Cuiabá? Mais de 40 grupos no estado. Em Cuiabá são, não me lembro, você 15. lembra? 15 grupos em Cuiabá. 15 em Cuiabá? 15 em Cuiabá, 4 em Várzea Grande. E o resto no interior. Olha só, que maravilha. Então, assim, pode ir onde fica mais próximo né? Da sua casa ou do seu trabalho, porque essa facilidade também ajuda, né, Antônio? E uma coisa interessante a acrescentar nessa fala é que as pessoas têm muita resistência de entrar numa sala de Alcoólicos Anônimos com vergonha. Olha só, né? Com certeza. E não deve se envergonhar, porque nós já dissemos aqui, não é Alcoólicos Anônimos que fala isso, né? É a Organização Mundial de Saúde. O alcoolismo é uma doença. E por que a gente tem vergonha de ter uma doença? E, pelo contrário, é uma doença que envergonha a todos, né? Não é como um câncer que dá pena, a pessoa está com câncer ou que sofreu um infarto, todo mundo fica com dó, com pena, querendo ajudar. O alcoolismo, pelo contrário, ele é tão estigmatizante que às vezes a própria família deseja que aquela pessoa suma da vida deles. Vai se tornando insustentável a situação. Tomara que desapareça, Sim. tomara que morra, né? O patrão manda embora porque não aguenta mais, né? Os amigos deixam de conviver com um alcoólatra que dá problema. Então, por que ter vergonha de procurar uma sala em que vai encontrar pessoas que passaram pela mesma dificuldade que você está passando? Que vai poder dizer para você, você não está sozinho. Isso. Eu estou aqui com você, Esse apoio é todos nós estamos com você, porque todos nós passamos pelas mesmas coisas.
E eu vou contar uma história bem rapidinho para dizer o quanto que eu me senti recebido, acolhido quando eu fui no Alcoólicos Anônimos, como eu expliquei aqui anteriormente, que a assistente social da minha empresa mandou eu para o escritório, mandou procurar o AA. Foi num período da tarde. E exatamente eu fui no escritório, que naquela época também estava no mesmo edifício que o César acabou de mencionar aqui, na Galeria GG, na rua 13 de junho. E chegando lá, a pessoa que me recebeu era uma mulher alcoólatra. Né? Isso, naquela época, era muito difícil você ver uma mulher dentro de Alcoólicos Anônimos, né? Sim. E essa mulher, ela disse para mim assim, meu filho, porque ela era mais velha do que eu, você é jovem, você subiu essas escadarias com suas próprias pernas, né? Eu não, eu subi aqui carregada, né? Você nunca foi internada no Adalto Botelho. Adalto Botelho, naquela época, era um hospital realmente para loucos, né? Pessoas doentes mentais, Sim. que a família deixava lá porque não tinha mais o que fazer. Ou Era o então último mandava recurso, os sim. alcoólatras que não suportavam mais também para ficar internado um tempo lá. Sim. E ela dizia, você nunca foi lá, né? Você não tem nenhuma perna quebrada, e eu tenho, ela me contava, né? Você nunca foi preso, porque de fato eu nunca fui preso por causa do alcoolismo, né? E ela dizia assim, olha, não se envergonhe, o alcoolismo é uma doença que não tem cura, mas você pode deter essa doença evitando o primeiro gole só por hoje. E eu já saí dali remoçado, vamos dizer assim, né? Sim. Renovado, né? E voltei para a reunião da noite, que naquele dia tinha reunião ali à noite. E a partir daquela reunião, como eu disse anteriormente, até hoje eu estou aqui no AA, fazendo esse só por hoje. Em Alcoólicos Anônimos a gente entende, aprende, eu aprendi, o César com certeza também aprendeu, que é dando que se recebe, como diz São Francisco de Assis, né? Verdade. Então, se eu quero receber sobriedade, eu preciso dar essa sobriedade para alguém, possibilitar isso para alguém. O que nós estamos fazendo aqui hoje é na tentativa de que isso chegue, essa mensagem chegue a alguém. Às vezes não vai chegar à pessoa que é o alcoólatra, ou a Sim. homem ou mulher, mas vai chegar uma mãe, vai chegar um pai, vai chegar um empregador, que vai falar, olha, eu vi uma entrevista em que as pessoas falavam que estão sem beber há anos frequentando esse AA. Por que você não vai lá? As pessoas às vezes podem até não ir de bom grado na primeira reunião, mas chegando lá, vendo a confraternização que é uma sala de AA, a harmonia que é, vai encontrar talvez pessoas conhecidas que já estão lá e que ela não sabia, né? Às vezes pessoas que sumiu do convívio dela da cachaça e ela não sabia onde é que estava, chega no AA e encontra. Aconteceu isso comigo, aconteceu isso comigo. Uma pessoa que me conhecia e que a gente bebia sempre por aí, e de repente ela viu que eu não estava mais indo nos botecos, né? E aconteceu a vez dela chegar no AA. Quando ela chegou no AA e encontrou lá, falou, ué, o senhor aqui? Eu falei, eu estou aqui. Então é por isso que eu não tenho te visto, né? Pois é, eu estou aqui há algum tempo já. E essa pessoa continua com a gente até hoje. Então é assim, essa confraternização que a gente fala, é de acolhimento, porque nós sabemos a dor que o outro está passando. Porque nós vivemos essa mesma dor. É a experiência, né? Sim. Nós não estamos falando de algo que você sabe, mas você não viveu isso. Você sabe que o alcoolismo maltrata as pessoas, porque você vê na rua, você vê histórias que te contam, mas você não vivenciou isso. Mas quando você chega lá e encontra outro que vivenciou, esse outro que vivenciou não tem por que te pregar nenhuma lição de moral. Pelo contrário, vai dizer, fique conosco, você é bem-vindo, volte mais vezes. Porque eu sei o que ela está passando, porque eu já passei por aquilo. Então esse acolhimento que Alcoólicos Anônimos dá é muito importante para a pessoa ficar. Ela pode não ficar, mas não porque não foi acolhida. É porque ela ainda está num estágio de rebeldia, de não aceitação de nada, de achar que ela dá conta sozinho, que ela vai resolver, enfim. Por N razões ela não vai ficar, mas não porque não foi bem recebida, não porque não foi bem acolhida.
né? A nossa unidade é fundamental, unidade no sentido de que nós devemos trabalhar para nos permanecer unidos, porque separado a gente vai morrer por aí. Sim. Né? Então, sem julgamentos, né? Sem julgamento. Não há julgamento, nenhum julgamento. Eu é que devo fazer a minha avaliação daquilo que eu sou, né? Nós temos, o César falou aqui, você já mencionou também sobre os passos. Sim. Né? Vou rapidamente, para poder não perder o contexto. O primeiro dele diz que eu preciso admitir. Começa por eu admitir que eu tenho um problema. Nenhuma pessoa vai parar de beber se ela não aceitar que aquela forma de beber destrutiva é um problema. Enquanto não aceitar isso, vai continuar bebendo. Segundo, bom, eu sei que tem um problema, mas eu não consigo parar. Vamos acreditar que há uma força superior a mim capaz de me ajudar. E essa força pode ser o grupo, a força do grupo. 10, 15, 20, 30, 40 pessoas que estão na mesma caminhada, sem beber há anos. Esta vai ser minha força. E eu tenho a oportunidade de me conhecer. O quarto passo dessa caminhada diz que eu devo me questionar quando, onde, como e por que eu desviei daquele caminho que, digamos assim, papai e mamãe traçou para mim. Sim. Né? Meu filho vai ser isso, minha filha vai ser aquilo, e eu até que estava indo no caminho certo, mas chegou o momento que quebrou tudo. Então eu tenho a oportunidade de me investigar, não é ninguém. Identificar aquele gatilho, onde foi? Onde? Sim. Por que eu me desviei? Né? E aí eu vou descobrir que eu disse que eu era muito tímido, mas não foi a timidez que me fez beber. Eu bebia muito porque eu sou alcoólatra. Entendo. E descobri que aquilo me fazia ser mais extrovertido. Mas não foi a timidez que me levou ao copo. Foi porque quando eu começava a beber, eu não parava mais. Então eu vou fazer essa investigação em mim. Eu é que vou fazer, não é ninguém que vai me apontar o dedo. Na Alcoólicos Anônimos nós não julgamos ninguém. Sim. Você está recebendo aí um questionário com 12 perguntas. Esse questionário a gente entrega para o visitante. Ele vai responder para ele no quarto dele sozinho. É como se fosse na primeira reunião, você já recebe? É. Eu vou até mostrar aqui para os telespectadores. Consegue esse questionário. Esse aí é um livreto informando sobre o que é Alcoólicos Anônimos, né? Sim. Aí dentro dele é que está as 12 perguntas. Aqui dentro tem um outro folhetinho aí. Sim. Aqui aí. Você deve procurar o A. Isto. Aqui, então recebe esse material. Esse material. Na primeira visita recebe esse material. Por quê? A AA na comunidade diz o que o AA faz e o que o AA não faz. Por exemplo, a AA não é assistência social. Entendo. Né? Lá não está para dar roupa, para dar comida, para dar dinheiro, para dar emprego, dar as condições para você conseguir tudo isso. Né? Então aí fica muito clara essa história que César já contou aqui, que o AA surgiu nos Estados Unidos em 1935, tem essa história aí. Chegou no Brasil em 1947 e em Mato Grosso chegou em 1973. Né? Então aí nós temos essa historiazinha dizendo o que o AA faz e o que o AA não faz. A AA não é religião, a AA não é seita. Sim. É um grupo de pessoas com problemas iguais ou parecidos e que tem solução iguais e parecida para o seu problema. E as 12 perguntas, é para não constranger ninguém. Então você leva para casa, você faz lá digamos assim, no escondidinho do seu quarto, só para você mesmo. Só você. Se você responder sim a 3 delas, pelo menos, tem um forte indicativo de que você tem problema com álcool. Vou dizer algumas delas aqui. Uma delas você costuma chegar tarde ao trabalho por causa da bebedeira que teve? Não, será? Sim, eu costumo chegar atrasado. Eu saio durante o expediente para tomar uma ou outra, mas é de vez em quando. Mas não é normal você sair do expediente para tomar uma, né? Sim. Então, se você responder pelo menos 3 dessas, é porque você provavelmente tem problema com a bebida. Nós não estamos sentenciando, o AA não está sentenciando que ele tem, está dizendo que
é provável que esta pessoa tenha. É ela que vai chegar a essa conclusão. Ela tem que tomar a decisão. Exato. Né? E chegou aquele momento de darmos uma paradinha e a gente já volta. Estamos de volta com o último bloco deste programa sensacional, passando muitas informações sobre essa doença que é o alcoolismo. Eu entendi muito bem o porquê desse material na primeira reunião. A pessoa, ela realmente precisa entender que ela sofre da doença. É isso, né, César? A partir do momento que ela assiste mais reuniões, que ela retorna, ela continua voltando, ela vai aprendendo mais, né? Tomando conhecimento de outros detalhes. E tudo isso que tem sido falado leva o nosso candidato a querer fazer uma correção de rota da sua vida. Né? O que eu quis. No dia que eu cheguei, tinha lá 8 ou 10 companheiros, cada um contando a sua história. Era história de superação, não tinha ninguém recaído. Né? Olha só. Todo mundo estava bem, e logo em seguida alguém recebeu ficha de tempo. Nós temos uma fichinha que simboliza o tempo, né? Tem a fichinha mesmo, porque a gente sabe mais ou menos sobre como funciona o programa, né? É uma reunião. Exato. As pessoas se reúnem e contam a sua história e tem a ficha mesmo que você recebe. Dizem que é um costume brasileiro, que em outros países não tem a ficha. Mas eu acho que já tem. É um símbolo? É um símbolo. É um símbolo. É um símbolo. No dia que eu completo o tempo, que nem eu, vou fazer tempo agora no dia 3 de maio de 2023. É muito legal eu ir lá e receber ficha, embora não tenha mais ficha de 41, né? É só até 30. Sério? Eu já passei a fase da ficha. Mas é muito bom ouvir Antônio me saudar, né? Dizer que eu sou uma pessoa que está conseguindo, inclusive para aquele que está chegando. O visitante vai se sentir motivado a querer o mesmo que aqueles que estão lá estão conseguindo. Né? Com certeza. Então, em cima de tudo isso, de tudo que a gente aprende, a gente manifesta o desejo, pode ser para mim mesmo, de que eu não quero mais aquela vida, que eu quero mudar a rota da minha vida. E uma figura muito importante que nós podemos lembrar, nesse momento agora, é a figura do padrinho. O padrinho em Alcoólicos Anônimos não é aquele que substitui o pai, como aqui fora, né? Na igreja, por exemplo, o padrinho é um eventual substituto do pai, né? Com certeza. No ar, não. O padrinho é aquele cara que pega na sua mão e ajuda você a caminhar os primeiros passos nos primeiros dias. Aquele que te passa as informações básicas, aquele que às vezes te dá uma carona ou não, aquele que te oferece uma literatura, um livro, né? Onde você vai se situar melhor, aquele que te dá o telefone e fala, antes de beber, liga para mim. Muitas vezes uma ligação evita que o camarada volte a beber. O padrinho é uma figura muito interessante. Muito importante, né? Eu acho que o começo é um momento difícil. Claro. Né? Que você cede às tentações, né? O começo, o meio e o fim. Porque é verdade. Eu até hoje me apadrinho. Né? Sério? Eu não estou livre de ter dificuldades no dia a dia. Sim. Então, e às vezes a gente fica meio confuso, mas se eu chego para o Antônio e falo, ei, minha padrinha, o Antônio fala, pode falar. Eu conto a minha história, ele tem muito mais facilidade, porque ele não está envolvido emocionalmente Sim. com a minha questão. Então ele tem muito mais visão para dizer para mim, ei César, se você falar no 10º passo, o 10º passo fala do perdão, principalmente de pedir perdão. Então, César, se você provocou algo que machucou alguém, que incomodou, que prejudicou, que ofendeu, por que não praticar o 10º passo? Meu padrinho, que já morreu, meu primeiro, ele dizia isso. Vai lá e leia o 10º passo 10 vezes. O 10º passo, nós temos um livro dos 12 passos. O 10º passo deve dar uns 6 ou 8 páginas. Ele mandava a gente ler 10 vezes para
fixar bem, né? Sim. E também para agir de acordo com aquilo que a literatura recomendava, que é fazer reparação. Ei, Elga, eu te prejudiquei, me perdoa, eu não queria aquilo. E isso tem um poder... É a humildade também, né? Também. Exercitando a humildade também. Porque o perdão, tanto pedir como conceder, exige humildade. Quem não desenvolve um pouco de humildade, um pouco dessa virtude, é candidato a continuar nas trevas, né? A continuar em situação difícil e às vezes até a recair, né? Você vê que tem tudo a ver com os nossos valores, né? A construção dos valores. Olha, esse programa está fantástico. Eu não queria terminar esse bate-papo, estou aprendendo muito mesmo. E tendo uma informação mais clara do que é esse programa e por que ele é tão efetivo, e vocês são um exemplo. Eu quero agradecer muito. Mas antes de finalizar esse programa, vocês me passaram a informação que o AA vai fazer 50 anos. E eu quero muito que vocês retornem aqui nessa data ou próximo a ela para a gente retomar esse bate-papo. E eu tenho certeza que tem muitas coisas ainda que a gente pode trazer ao conhecimento das pessoas que estão nos assistindo e ajudar muita gente. Pode ser? Claro. Ai, pode que ótimo. Antônio também? Ora, nós estamos à disposição aí, né? Que ótimo, eu fico muito feliz e tenho certeza que conteúdo não falta, né, Antônio? A verdade é tanta coisa para falar que nós não falamos quase nada, né? O programa passou rapidinho, rápido, né? muito. Mas nós de Alcoólicos Anônimos queremos agradecer a oportunidade de poder transmitir essa mensagem à sua audiência, né? A audiência da TV, e dizer o seguinte, que não para as pessoas não se envergonharem caso tenha algum problema de alcoolismo na família, né? Porque o alcoolismo é uma doença que até hoje não se encontrou nenhuma cura, mas que nós estamos sóbrios há anos. O César vai completar 41, eu vou completar 37 sem beber, né? E nós temos outros e outros nessa faixa de 30, de 40, de 20, de 10, de 12, que praticando esse programa simples, de um dia de cada vez, conseguiu galgar esses anos todos. Então a gente convida para que vá conhecer, não fazer nenhum julgamento. As nossas reuniões, elas são abertas, pode chegar e entrar, né? Pode assistir a reunião, pode falar se quiser, se não quiser também pode só ouvir, mas não tire uma conclusão, não faça nenhum juízo de valor sem conhecer antes. Vá lá conhecer. Né? Nós temos aqui, como já foi dito, aqui em Cuiabá, entre Cuiabá e Várzea Grande, nós temos 20 grupos. Então nós temos reuniões aqui todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. E no interior tem mais outros 30 grupos funcionando. Né? Em Rondonópolis, Jaciara, Primavera do Leste, Dom Aquino, Pochorel, Sinop, Alta Floresta, Sorriso, né? Inúmeras cidades mais tem, né? Cáceres, Poconé. Em qualquer lugar desse estado, a gente pode encontrar um grupo. E uma forma mais fácil de eu localizar o grupo mais perto da minha residência é ligando lá no nosso escritório, como já foi falado, né? No 3321-1020, que a nossa secretária vai dizer, olha, perto de você tem um grupo tal, funciona em tal horário. Que maravilha, essa oportunidade que as pessoas têm de ter aí uma reunião todos os dias. Olha, eu me senti tocada, agora eu posso ir até uma reunião, conhecer o AA. E outra importante, falar se quiser, né? Porque às vezes as pessoas acham que tem que ir lá, é obrigada a contar a sua história. Não precisa, você pode só participar, assistir, conhecer, que é o mais importante. César e Antônio, olha, muito obrigada mais uma vez, adorei mesmo ter esse momento aqui com vocês, eu aprendi muito e quero continuar aprendendo, viu? Muito obrigada pela confiança de compartilhar a história de vocês aqui com o nosso programa e até a próxima. Muito obrigado. Nós agradecemos e eu queria deixar uma última palavra, funciona. Alcoólicos Anônimos funciona. Que maravilha. Antônio, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E o nosso programa de hoje fica por aqui, mas calma que amanhã tem muito mais. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Atenção, oportunidade. Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code
que está aí na sua tela, vá direto ao nosso canal no YouTube. Este programa já está lá disponível para vocês. Ficou com alguma dúvida? Quer rever o programa? É só acessar o nosso canal e não se esqueçam de se inscreverem. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.